Olá, boa noite para você. Agora são 7 horas. A gente começa o JC de hoje falando sobre o novo decreto do governo do estado, publicado hoje, que restringe, o comércio nos próximos 2 fins de semana, traz ainda algumas alterações no funcionamento de atividades durante a semana. Mas o novo decreto do estado deixou dúvidas sobre a possibilidade de funcionamento das academias de ginástica. Deixa eu trazer Sérgio Montenegro ao vivo para essa conversa, ele que tem mais informações sobre esse assunto aqui para a gente. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Exatamente, houve essa polêmica aí em relação às academias quando o governo do estado publicou o decreto no dia de hoje. Não ficava muito explícito se as academias deveriam ou não ficarem fechadas. Mas aí, em uma entrevista no programa Correio Debate, na Rádio Correio FM, na tarde de hoje, uma entrevista do procurador-geral do estado, Fábio Andrade, ele disse que as academias deveriam fechar. Então, teve toda essa polêmica, inclusive o Conselho Regional de Educação Física chegou a emitir uma nota. E a gente está aqui com o presidente do CREF, Francisco Martins. Presidente, o que foi que houve em relação às academias logo após a publicação do decreto do governo do estado? Boa noite aos ouvintes da Correio, TV Correio. Olha, toda a população paraibana, os segmentos produtivos e toda a sociedade estavam na expectativa do decreto, anunciado para ser publicado hoje. E toda a expectativa em relação ao teor desse decreto, e já se sabia que ele viria com algumas restrições. No entanto, não se tinha expectativa de que as academias pudessem sofrer restrições nesse sentido, à medida que nós estamos numa época em que cada vez mais se comprova a eficiência, a eficácia, a importância do trabalho físico, tanto na prevenção quanto na promoção da saúde das pessoas, inclusive dos contagiados, dos que estão em processo de recuperação do coronavírus. Fomos surpreendidos com a entrevista do senhor procurador de estado, declarando que as academias fecharão durante toda a semana, durante os 15 dias, a partir do dia 3 até o dia 19. Então isso nos deixou surpreso, até porque não há uma explicação plausível para isso. Diante dessa surpresa, hoje à tarde mesmo já ingressamos com um pedido na Procuradoria para que o senhor procurador, os seus assessores, expliquem as razões que levaram essa interpretação que ele deu ao decreto, até porque no próprio decreto não se encontra, no texto do decreto não se encontra justificativa plausível para essa medida. Vocês conseguiram falar com eles ainda ou não? O nosso advogado falou com a chefe de gabinete, do senhor procurador, e estamos aguardando para amanhã uma audiência com ele para que a gente tenha uma posição, uma explicação plausível para o fato, e não havendo explicação, não havendo convencimento, evidentemente que a gente vai procurar outros meios. Bom, em relação a João Pessoa, vocês inclusive já têm informações aí, o decreto de João Pessoa deve ser publicado logo mais à noite. Agora, em relação às academias, vocês já têm um posicionamento da prefeitura, não é? Perfeito. Temos notícia que o senhor prefeito da capital já anunciou, já se posicionou favorável à continuidade do funcionamento das academias, pelo menos de segunda a sexta, e o fechamento do sábado e no domingo, o que é razoável, é compreensível e de fato isso é aceitável. Agora, fechar totalmente durante todo esse tempo, privando a população desses benefícios, neste momento, em que o problema da saúde física e da saúde mental é seríssima e as pessoas precisam desse aporte, privar as pessoas disso aí é que de fato não é aceitável nem é compreensível. Tá certo. Muito obrigado, Francisco. Obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição para os esclarecimentos que se julgar necessário ao problema.
Bom, e para você entender um pouco mais sobre como vai funcionar esse novo decreto publicado pelo governo do estado, nós fizemos uma reportagem e quem vai falar sobre esse assunto é o repórter Simon Cavalcante. Um comércio agitado, uma multidão nas ruas, gente comprando ou só passeando. Uma cena normal de se ver se não fossem os tempos atuais. E como entender a teimosia em se respeitar o distanciamento social, em não aglomerar e principalmente em usar a máscara. Basta circular pelas ruas para ver a quantidade de gente que insiste em ignorar esse acessório. Outros até usam, só que desse jeito aí, no queixo, com o nariz do lado de fora ou nas mãos. Até quem está querendo cuidar da saúde, se exercitando, muitas vezes esquece que para esse cuidado ser completo, tem que fazer de tudo para afastar o perigo da Covid-19. Mas olha aí, nos parques ou na orla, a máscara também sendo deixada de lado. E o que falar das festas clandestinas? Foram aos montes flagradas e encerradas pelas autoridades sanitárias e de segurança. Enquanto ainda não temos vacinas para todos, os protocolos sanitários nos ajudam a enfrentar essa ameaça invisível chamada coronavírus. Só que quando a população insiste em desrespeitá-los, a doença avança, lota hospitais e, o que é pior, aumenta o número de mortes. No boletim de ontem da Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação dos leitos de UTI na Paraíba era de 84%. A taxa de transmissibilidade do vírus tem crescido sem parar. Agora, no estado da Paraíba como um todo, cada 100 pessoas doentes são capazes de infectar 105, mas nós temos cidades no estado que cada 100 pessoas doentes podem infectar 132, temos cidades que cada 100 pessoas infectam 300. Temos cidade que cada 100 pessoas consegue infectar 800 pessoas. Tal é o nível de circulação do vírus. Além disso, o sistema está extremamente sobrecarregado. Não por acaso, no novo decreto publicado hoje pelo governo estadual, vieram novas restrições. A partir de quinta-feira, os bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência só poderão funcionar de 6 horas da manhã até as 4 horas da tarde, com ocupação máxima de 30%. Após esse horário, estão autorizados os serviços por meio de delivery ou para retirada no local. O decreto ainda proibiu o funcionamento de cinemas, teatros, circos, casas de festa, centro de convenções e a realização de eventos sociais e corporativos. Para os fins de semana, as medidas são ainda mais restritivas. Isso se dá para que nós possamos evitar que estes encontros gerem aglomerações. Bares e restaurantes, por exemplo, não poderão funcionar presencialmente apenas por delivery ou então por retirada. Cultos, missas e atividades nas igrejas presenciais também não poderão acontecer, apenas as atividades de assistência social e espiritual que as instituições religiosas eventualmente possam prestar. As missas, cultos ou qualquer celebração religiosa podem ocorrer com 30% da capacidade, com exceção para os fins de semana que só devem ocorrer exclusivamente de forma virtual. O comércio pode funcionar de segunda a sexta-feira por 10 horas consecutivas. Os shoppings e centros comerciais devem obedecer o horário das 10 horas da manhã às 10 horas da noite nos dias úteis. Nos fins de semana, só as lanchonetes e restaurantes vão poder funcionar e por delivery. As academias ficam com as atividades suspensas por 15 dias. O documento ainda recomenda o fechamento de praias, parques, praças e demais espaços públicos destinados ao lazer. Medidas cujo cumprimento fica a cargo das prefeituras. Nas ruas, como é de se esperar, as novas restrições dividem opiniões. Ótima. Veio a calhar, viu? Porque o que está acontecendo de festas clandestinas por aí, todo final de semana a gente só escuta nas reportagens o que está havendo, né? E principalmente os jovens. O jovem vem, traz para dentro de casa e contamina as pessoas que ficam em casa. Eu acho muito bom, rapaz, se todo mundo, se tivesse fiscalização, né? Porque não adianta você fechar e não fiscalizar. Não acho que vai ser bom para quem precisa estar comprando o que é necessário fim de semana, né? Nas lojas. Linda, eu volto com você.
Ok, Sérgio, obrigada pelas informações. Boa noite para você e até amanhã. Bom, a gente estava vendo, acompanhando, né, a opinião, a participação dos nossos telespectadores nas ruas. A gente continua querendo saber, ouvir você aí, nosso telespectador, sobre esse assunto. O que é que você acha? Se você é a favor ou contra o fechamento, ou melhor, a restrição, né, de algumas atividades, como trouxe o novo decreto do governo do estado. Aqui a gente tem a participação da Betânia Andrade. Ela está dizendo que concorda sim com essas restrições de algumas atividades. Segundo ela, as pessoas